A Agricultura BR de volta e agora para trazer em destaque o quadro Agroações. O Agroações desta terça-feira destaca a maior empresa processadora de carnes do mundo, a JBS, que divulgou o seu balanço financeiro do quarto trimestre nesta última terça-feira, após o fechamento do mercado. E, em resumo, os dados da JBS apresentados nesta terça-feira trouxeram uma alavancagem de 4,16 vezes, alavancagem elevada da JBS, e uma dívida líquida que chega a 46 bilhões e 900 milhões de reais. Entretanto, os dados relacionados a esse balanço financeiro não são de todo mal. Observe que a partir de agora você vai ver que o quarto trimestre de 2016 teve um resultado bem superior ao quarto trimestre de 2015. Em 2015, o quarto trimestre contou com um prejuízo bastante forte, que na época trazia uma queda em torno de 90% sobre a dívida, sobre o prejuízo para o JBS. É o que nós vamos mostrar agora, comparando o quarto trimestre de 2015 com o quarto trimestre de 2016 e mostrar também o que aconteceu no terceiro trimestre do ano passado. Observe aqui o primeiro gráfico. Ele mostra que o quarto trimestre de 2015 teve um lucro líquido de 376 milhões de reais. Esse lucro líquido de 376 milhões de reais era uma queda de 91,9% em relação àquilo que se tinha para o JBS. O terceiro trimestre veio com 845 milhões e 200 mil reais de lucro líquido para o JBS no terceiro trimestre de 2016. Olha como o resultado fica melhor. Quarto trimestre de 2016 comparado com o quarto trimestre de 2015 é bem superior, chega a 694 milhões de reais o lucro líquido do JBS, por isso que reverte, como foi colocado no relatório do JBS, a situação do ano de 2015, da maneira como fechou o ano em 2015. Então, melhora bastante essa situação do JBS. Agora, a geração de caixa medida pelo lucro antes de pagamento de tributações, entre outros fatores, o chamado EBITDA, também teve alteração para o JBS. Veja os dados agora. Nós temos aqui quarto trimestre de 2015 comparado ao quarto trimestre de 2016. Eles vêm numa situação muito parecida. A companhia apurou que o caixa medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização foi ajustado em 3 bilhões e 100 milhões de reais para o quarto trimestre de 2016, contra 3 bilhões e 110 milhões de reais no quarto trimestre de 2015. Por isso, nós temos aqui valores que foram muito próximos entre o EBITDA, entre o quarto trimestre de 2015 e o mesmo período do ano passado. Bom, e a JBS, como você que acompanha a Agricultura BR, teve um motivo a mais para demorar em relação às outras empresas, como Minerva, como Marfrig, entre outras, para divulgar o seu balanço de quarto trimestre. É que a JBS aproveitou para fazer nesse dia 13 a divulgação do seu relatório de quarto trimestre, mas também para divulgar a compra de uma nova empresa. A JBS divulgou o seu balanço financeiro logo depois de anunciar a compra da empresa de produtos suínos lá nos Estados Unidos, a chamada Plumrose, por 230 milhões de dólares. Isso traz um efeito positivo para o mercado. Você vai ver daqui a pouco como é que as ações se comportaram, mas trouxe um efeito positivo no mercado, muito mais também por conta dessa nova aquisição agora também nos Estados Unidos. Vamos a mais dados da JBS, porque aqui nós mostramos receita líquida, comparando o quarto trimestre de 2015, terceiro trimestre e quarto trimestre de 2016. Mostramos aqui que nós temos uma receita líquida de 41 bilhões 630 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, uma queda de 11,7% sobre o quarto trimestre de 2015, que eram 46 bilhões e 500 milhões de reais, como você pode ver na primeira e na última coluna apresentado nesse gráfico. O terceiro trimestre mostra 41 bilhões 170 milhões de reais em relação à receita líquida do JBS no ano. Então, aqui mostra uma situação do JBS um pouco pior em relação àquilo que tinha encerrado o ano de 2015. Bom,
E as dívidas do JBS tiveram uma ligeira melhora, mas essa melhora não é também algo que chega a trazer muitos impactos. É o que nós vamos trazer a partir de agora. Dívida líquida do JBS, ela tem uma alteração. Fechou 2015 com 47 bilhões de reais em dívidas e 2016 cai para 46 bilhões e 900 milhões de reais, aí falando já do fechamento do ano. Portanto, a dívida líquida do JBS ficou 100 milhões de reais, inferior ao que acontecia um ano antes. Agora, quando consideramos a alavancagem do JBS, nós vamos ver que entre o final de 2015 e o final de 2016, há um aumento considerável. Considerando o fechamento do ano de 2015 e 2016, aumento bastante razoável. Observe, em 2015, a alavancagem do JBS estava em 3,18 vezes. 2016, sobe, a alavancagem do JBS fica maior, vai para 4,16 vezes a alavancagem do JBS. Então, o que mostra aqui os dados relacionados à dívida ou comprometimento da empresa? Dívida um pouco menor, 100 milhões de reais menor. Eram 47 bilhões de reais no final de 2015, cai para 46 bilhões e 900 milhões de reais em 2016. Pode-se dizer que ficou praticamente alinhada. Em relação à alavancagem da empresa, ela sobe de 3,18 para 4,16 vezes. Agora sim, o último gráfico mostra como é que vem se comportando as ações da JBS. Nós temos aqui os últimos 15 dias para a JBS, mostrando uma movimentação de alta. No dia 1º eram R$ 11,83 para o valor da ação, no dia 9 recuou a R$ 11,25, no dia 10 recuperou, veio para R$ 11,42, nesta última segunda-feira, dia 13, subia para R$ 11,62 e nesse dia 14, terça-feira, subia para R$ 11,90. Aqui o mercado, ele reagiu sob a influência de alguns fatores. Um deles, evidentemente, é o relatório apresentado do quarto trimestre do ano de 2016, que não é ruim. Ele é um bom relatório, principalmente quando se fala a respeito do lucro líquido do JBS nesse período do ano passado, os 3 últimos meses de 2016, comparado aos 3 últimos meses de 2015.